Não Ô, tem jeito. professora, Oi, mas sabe que musculação também é danado, viu? é Eu danado, me dá empolgava também. para poder malhar a perna. Teve um dia que baixou o Ronnie Coleman em mim, eu taquei peso, eu não Ai, sei o que que eu arrumei, que até hoje eu sinto a cabeça do fêmur, da perna esquerda, às vezes dependendo da maneira como é que tá a perna, dá uma, tipo, uma dor, sabe? Eu sei o que que você arrumou, Rafael. Você forçou mais do que você devia. exatamente. Mas ele Ah, mas a falou, uai. execução tava tão perfeita, tava tudo tão Aham. lindo. A execução estava perfeita aos seus olhos, né? Mas e quem É, estava vigiando? Não, mas eu sempre fiz certinho, eu sempre malhei de forma consciente, mas Não, sim, Rafa, eu dessa tô falando sim. vez deu ruim. Eu tô falando assim, é porque normalmente, até eu que sou formada, que sou professora, normalmente na hora de executar, o ângulo que você vê o que você está fazendo não é o ângulo que você está fazendo exatamente. Eu entendi, já me peguei, verdade. por exemplo, eu já me peguei fazendo agachamento, ou fazendo terra, alguns exercícios que se eu não olhasse no espelho, por mais que eu soubesse a execução correta e a angulação correta, a postura não fica como deve ficar. Então, mesmo que você ache que está perfeito a execução, se não tiver ou um espelho para você fazer olhando, ou alguém lá te vigiando, você pode correr o risco, sim, ainda mais quando está muito pesado. As Mas o meu foi primeiras o eu leg, fazia assim. Oi, Rafa. o meu foi no leg press, aí não tem como, tipo assim, ter o Ainda espelho, é mais só no a posição leg, anatômica mesmo e tal. né? É porque Ainda eu botei mais no muito leg, porque peso, 450 quilos. as primeiras do leg você vai bonitinho, né? Porque o músculo não está cansado. Mas as últimas já é outra história. É, tudo é perigoso. É tenso. Eu agora sou sedentária. Sou, Tamo junto, professor. Eu depois da também. pandemia, sou sedentária. Nunca imaginei isso. Fui obrigada a ficar sedentária. Imaginei isso, pois é. Então, quais são as manifestações clínicas da fratura, né? São bem clássicas que a gente estava falando, que sente essa dor, né? Qual que é o atendimento inicial que nós temos a fazer na vítima de fratura? Então, evitar movimentar a vítima demais, porque aquela fratura pode fisgar um ligamento, um nervo, uma veia, uma artéria, comprimir e eu piorar a situação do meu paciente. Então, a gente sempre vai imobilizar a vítima. O que é imobilizar? Então, ela está com uma fratura de fêmur, igual aquela que a gente viu. Nós temos talas, né, que são talas maleáveis, que a gente fala. Eu vou colocar uma do lado, uma do outro, pegar uma atadura, que é uma faixa, e passar. Lembrem-se, se eu apertar isso aqui, eu vou comprimir o osso, vai dar problema. Eu só vou estabilizar o paciente. O osso está aqui no meio, coloco uma tala de um lado, passo a faixa aqui só para segurar e o osso não ficar dançando, mas não é para apertar o osso nem nada, tá? Aqui nós estamos tratando a fratura. Outra coisa, se tiver hemorragia junto, nós vamos ter que tratar a hemorragia ali na hora e só estabilizar ali a questão. Vamos supor que aquela fratura exposta, o osso acabou rasgando a artéria, abriu lá para fora e está esguichando sangue. Nós vamos ter que tratar a hemorragia e preocupar com aquela exposição ali, né? A gente vai ver aqui que tem que tampar, aqui mais para baixo, os primeiros socorros, tampar aquele osso para não ficar exposto ao ar, a poeira com micro-organismo, com vírus, né? Com bactéria. Então, uma série de coisas que a gente tem que fazer, mas sempre com a previsão de ter que levar para o hospital, né, gente? Porque ali não tem muita coisa para fazer, não. Manter a vítima agasalhada, né? Porque ela pode começar a ficar instável por causa daquela situação da fratura. Mesmo uma fratura que não foi exposta, ela pode trazer complicações para o paciente, né? Então, uma das coisas mais graves é a embolia pulmonar de fratura de fêmur, mas não vou adentrar, porque vocês vão estudar isso numa matéria do semestre que vem, que chama patologias, né? Então, é onde o paciente teve a fratura, independente de ser exposta, e há consequências por causa daquela fratura gravíssimas, né? Então, geralmente, algumas fraturas, a gente tem a fratura ali e vai para o médico, sente dor, ingesta. Tem outras não, tem outras que são de emergência, né, gravíssimas. Retirar algo que possa prejudicar o local lesionado,
como algum tipo de peça ou objeto que esteja sobre a vítima. É alguma coisa que caiu em cima da vítima e ocasionou lesão. Isso eu tenho que tirar, né, gente? Caiu um trem pesado de todo tamanho lá em cima do meu paciente. Nós vamos ter que tirar para chegar até a questão da lesão aí do paciente, né? Então, tem que tirar, porque senão o paciente vai continuar sendo comprimido e não melhora nunca. Verificar o pulso, o local mais próximo à fratura, para avaliar as extremidades. A gente já conversou bastante sobre pulso, né? Ver se está passando sangue aí, coração bombeando, mas a gente tem que olhar o pulso próximo à fratura. Então, vamos supor que eu tive uma fratura de fêmur. Eu vou olhar femoral, né? Eu tive uma fratura de rádio. Se eu conseguir, eu vejo a radial aqui, ó, tá? Então, sempre vejo o pulso. Por quê? Se o pulso está fraco, está de longe, eu quase não sinto, eu posso avaliar aí as extremidades. O que vai acontecer que vocês já estudaram comigo? As pontas dos dedos vão ficar cianóticas, né? Vão ficar roxas, porque não está chegando sangue. Se não está chegando sangue, não está chegando oxigenação, né? Então, o tecido vai necrosar e vai vir a morte, porque não está chegando sangue aqui. Dependendo, por que é no local da fratura? Porque dependendo do que aconteceu com a fratura ali, vai comprimir os vasos e não vai passar sangue ali, tá? Mesmo sendo uma fratura interna, tá? Sem exposição. Nas fraturas alinhadas, imobilize com tala rígida, que é a tala rígida que eu falei. O que é fratura alinhada? Aquela que eu falei para vocês. Quebrou o osso, mas continuou alinhado. Tem que mobilizar também? Mobilizar também. Osso aqui no meio, tala de um lado, tala do outro, pega a faixa e passa. Por quê? Ela é alinhada. Mas se ela ficar dançando com o paciente dentro da ambulância, na hora que você pegar ele pôr na prancha, ela vai ficar assim, ó. Ela vai passar o quê? Desalinhar. De tanto que você fica ali dançando com ela. Então, mobiliza, põe na ambulância, leva para o hospital o paciente mobilizado. Nos deslocamentos, em fratura exposta, né, onde o paciente teve a fratura exposta, inclusive quando é articulação, vamos supor que a cabeça do húmero saiu para fora, rasgou aqui e saiu para fora. Imobilize a posição encontrada com tala rígida. Então, tá tudo torto assim. Eu vou pegar... O que é tala rígida, gente? Você coloca a tala do jeito que você quer. Você molda ela. Tá? Você molda ela assim, do jeito que você quer. Contornando o jeito que a fratura tá. Então, você põe uma aqui arredondada, põe outra aqui embaixo, pega a atadura e só passa. Leva para o hospital. Então, a atadura, essa tala rígida, é para eu moldar ela do jeito que a fratura tá e colocar para que daquele jeito que ela tá, ela não possa piorar, ficar mais torta ainda, mais feia ainda. Colocar do jeito que tá, para não piorar o paciente. A tentativa de alinhar deverá ser feita suavemente em uma única vez se houver resistência. Imobilize a posição encontrada, a tala rígida. Eu não recomendo ninguém fazer isso, ó, a tentativa de alinhar. Então, você alinhar um pouco o osso para colocar a tala. Não mexa com nada disso. Do jeito que o osso está, você coloca a tala, imobiliza e leva para o hospital, tá? Porque o próprio paciente, se ele tiver meio consciente, ele vai chegar no hospital e vai falar. Ou depois, ele vai fazer uma reclamação desse tamanho, ó. Se for particular, né? Porque se for no SUS, a reclamação dele não vai chegar em lugar nenhum nunca. Então, eu sou defensora do SUS, viu, gente? Eu sempre falei para vocês, mas tem coisa que a gente tem que ser realista, né? Pé no chão. Então, se ele for, ele vai reclamar, vai falar que a pessoa que socorreu ele fez isso. Depois que ele melhorar, ele manda uma carta desse tamanho. Então, e acaba te prejudicando. Então, coloca a tala lá do jeito que está e pronto. Ô, professora, eu lembro. Ah. Eu quebrei o braço uma vez, e aí o osso do punho aqui, ele praticamente saiu fora do lugar, ele não chegou a romper, mas ele saiu. Minha mãe foi lá e... Nossa, morro de medo disso, gente. Nossa. E aí me levou para o hospital segurando, tipo, colocou o dedo assim no lugar, empurrou o osso para dentro, colocou o dedo e me levou segurando o osso. Mas antes tinha muito essas coisas mesmo. O povo tudo ia lá, puxava, né? Fazia assim, pronto, já voltou, já resolvia. 5 anos, mais ou menos, eu lembro dela empurrando o osso para dentro. Isso mesmo, desse jeito. Cada coisa. Então, a gente já falou das hemorragias, né? Em caso de hemorragias, faça compressão sobre o sangramento com pano limpo. O que é pano limpo? É um pano estéreo, né? Uma compressa estéreo.
Se eu pego qualquer pano ali, taco lá no trem da hemorragia, vocês lembram do que eu falei, né? Eu levo contaminação aí para o paciente, né? Então, termina de piorar, empurrar ele para o buraco. Em caso de fratura de fêmur, não tente realinhar, imobilize na posição que você achou o paciente aí com as talas, né? Até a cintura pélvica. Por quê? Se eu colocar a tala só naquele pedacinho do fêmur, o osso continua dançando, porque está ligado na cintura pélvica, na pelve. Então, coloca a tala até mais em cima ali na pelve, tá? Margeando ali a pelve. Não tente colocar o osso exposto lá dentro da ferida. Então, meu osso vazou todo aquilo lá de fora e rasgou a pele. Eu vou pegar o osso e chuchar ele lá para dentro. Não pode. Tudo quanto é esse trem, não pode. A obrigação nossa é só fazer o atendimento pré-hospitalar, o máximo que a gente conseguir ali, né, ajudar o paciente e levar ele para o hospital. Quem vai tomar qualquer conduta ali, se vai pôr o osso no lugar, se não vai, é o médico, tá? Não limpe ou passe qualquer produto na ponta do osso exposto. Aí vai lá passar qualquer trem, pó de café, açúcar, não sei o quê, né? Pasta d'água, pasta de dente, né? Qualquer álcool com fumo, nada na ponta do osso, mas eu tenho que proteger a ponta do osso, né? Com um pano estéril, né? Com uma compressa, um pano limpo, porque aquela ponta não pode ficar exposta, porque no ar, gente, qualquer vento que bate traz o quê? Micro-organismos que a gente não vê, né? E a gente se contamina ali com uma precisão muito rápida, né? Nos casos em que há ausência de pulso distal ou sensibilidade, o transporte urgente ao hospital é medida prioritária. Geralmente, independente disso aí, todo paciente com fratura exposta, ele é enquadrado em emergência, né? Então, ele não vai ser urgente, né? Ele vai ser emergente. Aqui está escrito que é o transporte urgente, ou seja, correr com esse paciente o quanto antes para o hospital. Porque um paciente que não está sentindo, aí teve uma fratura exposta aqui, não está sentindo a mão, nada, ele não sente, não tem sensibilidade, isso é gravíssimo. E se ele pode estar o osso pode estar sendo comprimido, apertado, a forma como o osso quebrou, ela pode comprimir ali as artérias e as veias. E se ela ficar comprimida por muito tempo, não vai passar sangue. Se demora por muito tempo não passar sangue, ele vai ter necrose tecidual, que a gente vai chegar no hospital e vai ter que amputar o braço dele. Então, quando ele tem essa perda de sensibilidade, ele começa a não sentir, é muito mais grave do que eu preocupar com a fratura. Com certeza é um osso que está comprimindo ali o vaso e não está passando essa irrigação, tá? Prevenir contaminação mediante antissepsia local, né? Mantendo o ferimento coberto com gás estéreo. Isso aqui, gente, se você tiver a compressa estéreo, o que é compressa? A gente sabe a gazinha? Gazinha, todo mundo conhece aí, né? Que é aquela que a gente compra para machucado, que a gente abre assim, na embalagem estéreo e tudo mais. A compressa é a mesma coisa, é um pano, como se fosse uma toalhinha de rosto. No hospital a gente chama de compressa cirúrgica, né? Ou compressa estéreo. Ela vem embalada num papel que ela vem estéreo do hospital. A gente deixa essas compressas dentro da ambulância também. Então, certo, quando é machucados muito, muito grandes, eu, ao invés de pegar a gazinha, que é desse tamanhozinho, eu pegar uma compressa estéreo para poder colocar sobre aquela ferida, tá? Porque, lembrando, se eu pegar qualquer pano que eu vi na frente, eu estou levando contaminação. Lembrem-se que a pele está exposta. Qualquer coisa que eu ponho ali cai dentro da corrente sanguínea do paciente, zebra tudo. Em fraturas anguladas ou em articulações, não deve tracionar, mobilizar como estiver. Já tinha falado antes, né? Então, o que é fratura angulada, gente? É uma fratura que deu na cabeça do úmero, na cabeça do fêmur, em fratura que acontece na articulação, sabe? No joelho, são fraturas complicadíssimas da gente mobilizar também, tá? Então, do jeito que tiver, igual está escrito aí, ó, imobilizar como estiver. Não mexa, não tente tracionar. Tracionar, gente, é voltar o osso para o lugar, tá? Mas a tala, ela é sempre muito bem-vinda, igual todas aqui eu falei, a tala maleável, né? A tala rígida. Você movimenta ela do jeito, se você dobra ela para cá, ela fica. Se você dobra ela para lá, ela fica. A gente coloca contornando ali a fratura,
passa a faixa para poder manter sem apertar muito e leva o paciente para o hospital. Isso, gente, monitorando uma série de coisas, né? Como é que está o pulso? Tem sangramento? Não tem sangramento, mas o pulso está fraco. E monitorando todas essas coisas ali. Se precisar de, inclusive, administrar alguma medicação, lógico que não vai ser vocês, né? Administrar alguma medicação aí para alívio da dor, né? Ou alguma outra coisa do paciente aí, a gente vai administrar. Não vocês, gente, não vocês. O que vocês vão fazer, essa parte toda da tala, de observar, né? O que o paciente está reagindo ali é sua, vocês podem fazer. Porque vocês têm competência, né? Está estudando aqui para isso, é uma pessoa de formação da área da saúde, mas a portaria de vocês, como vocês já viram com certeza, porque a matéria já acabou, o semestre acabou, né? Vocês têm as coisas lá que vocês podem fazer, né? Que a legislação de vocês aprova, e tem as outras coisas que vocês não podem fazer, que a portaria de vocês não protege vocês, né? A portaria 453, né? Todo mundo já sabe, ela é de frente para trás, de trás para frente, né? Nossa, que silêncio, 33 pessoas. Eu gostei da Claudiane. Já me ajudou, Claudiane, já me ajudou. Estamos caminhando ainda. Porque não tem legislação de novo, não. Vocês rezam para eu não voltar, viu, gente? Assim, nós já estamos rezando desde o primeiro dia, você sabe, minha filha. Os artigos são muito grandes, Isabela. São. Ali é só leitura incessante, sabe? Pega, lê de novo. Um fim de semana que você tiver, tira uma hora do domingo, pega e lê de novo. Baixa ela no seu celular, que você não precisa. Qualquer lugar que você estiver perdendo tempo, que as filas de ônibus, de Caixa Econômica, que você perde um tempo danado, ó, passa ela. Eu aprendi na marra, viu, gente? Eu aprendi tomando pancada, viu? De tanto eu ter problema na vida dentro de hospital, eu aprendi na marra. Mas ali, quem almeja muita coisa aí tem que saber, viu? Eu falei para rezar para eu não voltar, porque toda matéria que eu dou, eu pergunto como é que está escrito na legislação. E aí, gente, vocês podem fazer isso ou não pode? Mas nós temos que saber o que mudou também, né, Isabela? Gostei da frase, mas eu não vou poder esticar ela, porque vai dar problema para mim. Amei a frase, mas eu não vou poder esticar. Vocês já entenderam, né? Não posso. Professor. Mas você procura saber, viu? Porque eu já tinha comentado com vocês que mudou muita coisa. Então, se não for de passar, vai ser importante você saber. Professor. Fala comigo, Everton. Só me diz qual página está de estudo. Qual página está estudando? Qual que é de vocês aí, gente? Essa de fratura. 294. Não, cada um falou um trem. Não entendi nada. Nem eu. 294. Já acabou a matéria. Não, eu vou voltar, gente. Animais peçonhentos agora. Professora. É verdade, a senhora pulou essa Doido com esses animais. Pois é. Natália, você sumiu, Natália. Você não está conversando Eu comigo apareci, mas eu tô ouvindo, assistindo as aulas, só que é no mudo. Pois é, você me abandonou. Ô, Isabela, não te abandonei Tem não. alguma página ou não? Do Z falou, o Everton, 295, as meninas falaram. 195? Não, peraí. 294. 292, 93, 94, 95. O trauma do sistema esquelético, ele começa na 292. Mas esse é o estudo? Essa é o quê? Essa é a matéria que você está fazendo agora? Deve ser para a prova. Isso. Agora, ela vai para animal peçonhento, vai para a página 290. Beleza. Obrigado, professor. Desculpa. Nada, querido. Imagina. Isabela. Fala comigo, Claudiane. Então, essa luxação, o médico tipo volta o osso então para o lugar manual, né? Assim. Aí depende do paciente. Igual eu falei, a minha avó, quando caiu da cama, que eu te falei, de 84 anos, que ela rolou além demais e caiu de ombro, ela teve uma luxação. Só que ela tem osteoporose num grau elevadíssimo. Enfraquecimento da massa óssea. Então, o médico não fez a redução, não fez cirurgia nenhuma, porque o braço dela não aguentava parafuso para fixar,
Porque fez se tratamento que fizesse a a gente... redução, ia quebrar. Exato, terminar de moer o resto do braço dela. Aí colocou só tratamento conservador, que é o quê? A tipoia, braço paradinho. Só que o braço colou, consolidou e ela não consegue fazer isso aqui mais, ó. Ela vai só com uma mão estender roupa, pegar. O braço dela vai só até aqui, ó. Ela não consegue mais. Ela não faz isso aqui mais. O braço vai para frente. Ele colou errado. Ele necrosou, né? Necrosou. Mas geralmente o médico então volta, né? O mais Aí comum. vai depender do estado clínico do paciente. E se for, por exemplo, eu, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai me levar para o bloco, vai fazer uma anestesia normal, como se fosse uma anestesia para abrir, e vai fazer a redução, voltar para o lugar ali. De preferência, hoje em dia, como tem os intensificadores de imagem, ele vai usar o intensificador ali para fazer isso, né? Para saber Isabela, se... sabia Ah, que nem todos vão para o bloco. Só vai para o bloco os médicos que, tipo, não têm a moral ainda, que não sabem. tem Os que médico... acham que sabe, eles fazem lá na sala com o paciente sofrendo lá, dá uns gritão lá, né? Mas assim, concordo com a Natália falou, mas de hospital particular que eu vivi, vai todo mundo para o bloco, porque tem uma monitoria, uma monitoração de diretoria muito alto, sabe? Então, o que ele faz de errado lá na ponta vai chegar lá no ouvido, sabe? Mas tem hospital que não faz mesmo, não, faz o paciente no consultório mesmo. Isso deve Nossa, ser dá uns gritão. Dá, morro de dó. Oi, quem Nossa. me chamou? Márcia, Oi, eu Márcia. tive um problema, um banco de ferro caiu no peito do meu pé. Não. É assim, ele ficou preto na hora, subiu aquele calombão e ficou preto na hora. Eu fui para o hospital, a médica que me atendeu falou que eu tinha dado só uma luxação, não fez procedimento nenhum, me deu um remedinho e mandou voltar para casa. Mas geralmente é isso que acontece. Você foi no SUS? Eu fui num hospital particular no Rio. Particular, porque geralmente aquele pé que chega daquele tamanho no hospital, primeira coisa que a gente vai fazer é o raio-x. A gente Meu pé ficou afasta até a preto. fratura, a gente afasta a fratura, mas que houve algo por trás ali, houve, ou uma contusão, né, ou um entorse que tem que ser tratado mais delicadamente no segundo momento. A gente não tem costume de fazer ressonância em pronto-socorro, porque ressonância não é exame de base de pronto-socorro, né, é clínico. Você vai para sua casa, não tem fratura mesmo, você vai agendar uma ressonância, vai fazer e vai levar no consultório do médico posteriormente, tá? Mas esse segundo passo, esse segundo plano, tinha que ser feito com você depois, né? Ó, Isabela, o Márcio, se não melhorar, você volta para a gente ver se faz uma ressonância, para ver o que acontece. Mas a gente não ouve essa frase de ortopedista nenhum. Ó, se não melhorar, Isabela, você mas você volta. acredita que aquela entorse que eu dei o tiramento dos ligamentos, eles pediram para mim voltar, tipo, daqui 4 dias, daqui 7 dias, porque dizem que com a luxação, tipo, que esconde a fratura, dependendo aonde que é. Aí deu o estiramento dos ligamentos, mas no raio-x, dependendo, não daria para ver a fratura, porque o pé inchou na hora. Existem microfraturas que a gente só vê em ressonância. Mas as fraturas, mesmo sendo pequenas, né, que são fraturas incompletas, é o radiologista que comeu mosca, tá? Ô, gente, eu tinha muito laudo que voltava, tá? Paciente tinha, hospital particular, paciente tinha fratura, o radiologista não viu, deu laudo que não tinha fratura, e o paciente volta com balanço geral, com boletim de ocorrência, com processo judicial. Isso, vou falar para vocês, era muito, viu? Muito. O paciente vai em outro hospital porque continua sentindo dor, o médico repete o raio-x, a fratura ela de todo tamanho, o meu radiologista deu laudo como se não tivesse fratura. Então, se acontecer com vocês como paciente, volta para o hospital, porque pode ser que alguém comeu mosca com o seu diagnóstico, tá? Porque o que eu vi isso foi cansavelmente. Sinto muito dizer. Não é médico recém-formado, não. É médico que deve ter, só da mesma profissão que dá laudo de raio-x, uns 40 anos, para mais. Meu Deus. Sim, muito, mas foi muito, tá? Deu assim, eu ficava estarrecida, porque o BO vinha na minha mão, né? Né? Como é que você faz agora?
E não era pouco, não, tá? Não era Eu muito. sei que eu passei foi aperto. Aí eu fui para casa, Acredito. mandou colocar gelo, tomar Uhum, remédio para dor. Eu uhum. tinha exame de direção naquela semana, Nossa, coitado. a minha pauta estava vencendo. Menina, mas foi uma. Tenho certeza, isso tudo aí que você passou, imagina, eu já tive essa pressão aí de pauta vencendo, ainda com o pé desses casos, a pressão psicológica, financeira, Uma com dor, dor com que, tudo. meu Deus do céu. A princípio, eu achei, falei, nossa, na hora que eu vi, eu falei assim, ah, quebrou, partiu no meio, porque ele ficou preto, mas ficou preto mesmo. E aquele calombão para cima. O meu tênis, eu tive que abrir o cadastro dele todo para conseguir Acredito, encaixar no pé. acredito. Isso deve ter demorado muito tempo, né, para você ficar bem disso aí. Demorou, eu sentia dor no peito do pé constantemente. Não, eu te falei, o meu pé esquerdo eu demorei anos para poder parar assim de. Toda vez que eu calçava um salto, eu ainda Uhum, sentia ele fraco. sim, Eu andava assim, eu justamente. sentia o pé fraco. Você calça salto, você sente a Você dor. sente a dor. Uhum. É. Eu Agora eu não calço sinto mais, salto não, mas e fiquei meu pé muitos ainda dá anos. aquela bolinha no peito do pé. Dá aquela bolinha assim, parecendo um trem Dá. bolado, né? Um trem Aham. bolado, tá. Ainda dá, esse já tem quase 4 anos, misericórdia. Acredito. É porque foi trem mal cuidado, você sabe, né? Aham. Mas é o que eu falo para vocês, a falta de entendimento das coisas é tão grande, né? Que a gente nem busca a própria melhoria para a gente mesmo. Eu fiquei usando aquela bota ortopédica. Eu estava tratando como se fosse de estiramento de ligamento, mas eu acho que na época deu uma fratura. Mas Ah, eles tá. falaram que não, que não, que não. Aí eu tratei com a bota ortopédica. Eles que passaram, né? Uhum. Só que o pé roxão, linchadão. Nossa, Deus, tem dos pés. Eu quebrei, né, também, quinto metatarso direito. Um acidente que eu sofri lá na Afonso Pena, há uns 5 anos atrás. E até hoje, passado muito tempo, muitos anos já, eu ainda sinto muita dor e salto, eu não consigo calçar. E quando tá muito frio, assim, mais frio, assim, Quanto mais frio, sente dor. vai doendo, assim. E teve um errozinho no meu caso, porque o médico, na época, ele olhou e tal, aí também essa bota ortopédica, passou a faixa, eu fiquei com aquele trem. Aí demorou um tempo para colar. Aí, quando estava faltando quase 25 dias que eu já estava com a tala, ele queria operar. Só que aí já estava começando a calcificar. Consolidar. Aí eu Uhum. fiquei com medo, sabe? De olhar. Aí depois eu procurei outros médicos e eles falaram que não. Mas eu sei que o meu dedo ficou levemente torto, assim. Eu sinto que o dedinho ficou bem estranho. Pé já não é bonito, né? Tem essas Eu coisas escondo ainda. ele o máximo que eu posso, mas foi tenso. É, Até hoje eu estou com esses negócios. faço ideia, isso é difícil mesmo, minha filha, demora. Então, pessoal, hoje a gente tem a última matéria agora, né? Que são animais peçonhentos e venenosos, que é super curtinho aí, depois vocês voltam aí na apostila de vocês, a gente vê essas imagens aí, até assusta a gente, né? Olha para você ver que é tenebroso. Demais. Demais, né, cruz credo. Ai, ai. Eu adoro. Ah Nossa, lá, sou apaixonada acordou por a Laura. cobra. Eu adoro. Eu sou doida para ter uma. Eu só não tenho porque meu pai não deixa. Cruz. Nossa, apaixonada por cobra. Então, vamos lá. Qual que é a diferença de animal peçonhento para venenoso, né? Então, o peçonhento pode ser venenoso também. Então, os peçonhentos são animais onde que possui o veneno inoculado. O que é inoculado? É onde que ele tem a capacidade de passar o veneno pelos dentes. Por exemplo, o dente da cobra é como se fosse um canudinho, ó. É oco por dentro. O veneno é produzido numa glândula aqui em cima e ele desce por aqui quando é ativado pelo dente. Então, essa primeira pontinha aqui, ó, ela adentra, mas o veneno está capsulado aqui por dentro do dente. O dente dela não é massa óssea por dentro igual o nosso. Ele é oco, como se fosse uma mangueirinha mesmo. O veneno passa aqui por dentro. Então, os escorpiões também são animais peçonhentos. Por quê? O veneno está por dentro dele, né? O ferrão vai adentrar dentro de você e vai jogar o veneno lá dentro.
Então, todo animal que é peçonhento, algumas cobras, né, são peçonhentas porque ela vai, algumas cobras, algumas aranhas, ela vai colocar o ferrão em você e vai jogar o veneno lá dentro. Então, todo animal que é peçonhento, ele produz seu próprio veneno. Por exemplo, a cobra, o escorpião, algumas aranhas, né? E ele tem a capacidade de agulha, né? Ele introduz o ferrão dele ou o dente dele e joga o veneno lá dentro de você, né? E é um Isabel, animal... Oi! a abelha é considerada peçonhenta? A abelha é considerada peçonhenta porque ela tem o ferrão inoculador, tá? Acho que eu não tenho nenhuma... Aqui, ó. Não tem nenhum ferrão, não. Ela vem com o ferrão e joga o veneno lá dentro de você, né? Então, a gente tem algumas aranhas aqui que são mais perigosas, que é aquela armadeira, ela chama armadeira porque ela arma, assim, essas duas pernas para cima, e ela fica muito em madeira, né? Dentro da gaveta, dentro de casa que tem muito madeira, dentro do armário, dentro das gavetas. E a pior da estratosfera é a viúva negra, né, gente? A mais venenosa que existe é a viúva negra. Aqui, picada de cobra, ó, é onde que eu tenho uma necrose. Geralmente a gente vê a incisão, né, da picada, os dentinhos. Geralmente o veneno ele causa aquela necrose tecidual, né? O tecido morre ali por causa do veneno, a mãozinha da criança. Recentemente teve aquela médica que foi pular na cachoeira, gente, aquela cena surreal para mim. A cobra enrolada no pescoço da mulher toda na cachoeira, gente. Vocês lembram? Agora, recente, tem um ano. Eu cheguei a ver no Que Fantástico, no né? Fantástico, que Eu fizeram uma vi isso traqueostomia também. nela, você viu? Por que a mulher sobreviveu, gente? Porque além dela ser médica, ela sabe algumas coisas. Ela deu O entrevista dentro do hospital Ela também. foi de deu entrevista, helicóptero ela pro foi de hospital. helicóptero. O povo correu demais com ela, porque cada segundo ela ia entrar o quê? Em sepse, né? O veneno ia cair na corrente sanguínea do corpo todinho, ela ia morrer rapidamente, né? Então, Ela Eu levou lembro que duas na ou três cidade onde ela estava picadas. não tinha o soro, né? onde ela estava não tinha, exatamente. Não tinha, Então, exato. o soro é produzido da própria cobra, né? Por incrível que pareça. Quando a gente vai ver primeiros socorros aqui de animais peçonhentos mordidos por cobra, é importante você sempre saber qual foi a cobra, né? Para ajudar na sorologia. Mas se não souber também, tem Professora, como... Oi? lembrei daquele caso do rapaz que deixou uma caixa com uma naja na porta do shopping e ele ainda foi picado e não tinha soro, porque a naja não é daqui. Como é que vai ter Ah, soro não, aqui isso dela? foi clandestino, venda de animal clandestino, Foi, né? eu não entendi muito bem o que ele estava fazendo com aquela cobra na porta do Não, shopping. ele é tráfico de animais, Ele era né? traficante de Ele era animais. traficante. Loucura. Aí, pelo fato dele ter sido picado, ele foi para o hospital, levantou a suspeita e desarmaram a quadrilha todinha, porque ele foi para o hospital, aí a história não batia, o povo desconfiou, né? E descobriu aquele arsenal de cobra, de tudo quanto é espécie, na casa E ele dele, sobreviveu? e ele sobreviveu. Sobreviveu. Então, é tráfico, ainda tem muito. O povo que não Passa descobre, mas ruim não muito. morre, não. Falou tudo, morre não. Bom, então, os animais peçonhentos são venenosos, né? Produzem o seu próprio veneno, mas eles têm a capacidade de inocular. O que é inoculador? Né? Ele passar pelo seu próprio dente ali, o ferrão, e colocar dentro de você como se tivesse uma agulha, tá? E jogar lá dentro. Agora, o animal que é só venenoso, os animais venenosos, é onde que a gente tem, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui. Quem já comeu baiacu? Nunca comi esse trem, é venenoso demais, tá doido. Gente, Nem tem pelo vontade de comer. amor de Jesus Cristo, eu tenho medo desse trem, um medo, que vocês não têm noção. Tem gente que come, né, Isabela? Come, gente, tira a pele toda e faz a capechada danada, mas se cair um Nossa. pedacinho da pele assim, você vai para o CTI. Gente, não sai, tá? Todo caso que eu vejo, o paciente não sai vivo, não sai Ô, vivo. professora, Oi. eu só lembro desse baiacu em duas ocasiões. Uma foi no Bob Esponja, outra no CSI. Então você vê que o resultado não é muito bom, né? Ai, tem que ensinar o Rafael com os desenhos animados dele. Oh. Professora, Oi, no Gustavo. Japão, que eles servem o baiacu, Serve tem com um caríssimo. chefe
Só por conta Tem um disso. chefe especializado por conta disso. E você tem que Passando assinar fantástico. um termo de responsabilidade. E você está comendo. Caso aconteça alguma coisa, foi escolha sua. Foi escolha Ninguém é sua. responsável. Passa um Mas recente, deve ser né? muito bom, né? Para a pessoa arriscar e comer ainda Que assim, deve ser um necessidade, peso. né, amiga? Pois é. Ai, Que gente, pode ser a desnecessário. coisa mais Não, gostosa do mundo, mas eu não me arrisco, não. Ah, Nesse eu hora também com me peixe, eu arrisco. sou intolerante a peixe, não posso comer, então. Ele, gente, não é Não, eu não gordinho como, não. assim, tá? Ele só insufla quando ele tem, chega uma pessoa perto dele, né? Ou algo que ele se sente ameaçado. Então, ele não é gordinho assim o tempo todo. Ele é um peixinho normal. Mas na hora que ele se sente ameaçado, ele vai crescendo, 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 crescendo e fica assim. Quando saem as pessoas perto dele, assim, até do aquário, ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo instantaneamente. Então, essa é uma grande característica do baiacu, para você sempre saber que esse peixe gordinho, com essa papa toda aí, é o baiacu. Mas o que causa a intoxicação alimentar é a pele do peixe, a pele externa. Se você limpar tudo, igual o Gustavo deu exemplo aí do Japão, né, que tem um mestre especialista na retirada disso, mesmo assim ele bota o termo para você assinar, quem fez a reportagem foi até o Zeca Camargo, quando ele apresentava o Fantástico, até lembrei. Ele foi para o Japão só para comer esse prato desse sushi man lá. Depois, quem tiver curiosidade, vê aí no Google. A carne do peixe, branquinha ali, não tem problema nenhum. Mas se ficar uma pontinha da pele, é o que te vai trazer toda essa intoxicação, tá? O paciente atinge os nervos do paciente, tem uma paralisia muscular, ele não consegue respirar porque o músculo diafragma, ele para, tá? Atinge a vesícula, as vísceras, né? Que é intestino, fígado, rins. O paciente ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e vir até a morte. É paciente emergente direto para o CTI. A gente vê essas doações de peixe, às vezes, que a família toda faz e morre a família inteirinha. Inteirinha. Tem vários casos. Se vocês buscarem na internet, gente, eu que não dá tempo de ficar mostrando esses trem para vocês, porque é muita coisa na matéria. Mas tem um monte de casos que a família toda morreu, sabe? Contaminou. Então, o baiacu, ele entra em venenoso. Ele não é peçonhento, ele não é inoculador. Etimótico,